exemplo, se haverá essa habitualidade ou não. Por exemplo, nós tínhamos um grande problema na nossa legislação, no nosso Brasil, que eram as domésticas. As domésticas, cada estado, cada TRT, tinha um entendimento sobre o tema. Porque Rio de Janeiro considerava apenas doméstico que se você prestasse serviço mais de 3 vezes na semana. O Sul tinha outro entendimento, o Nordeste tinha outro e o Norte outro. Em alguns locais eram 2 vezes, mais de 2 vezes já era doméstico, em outros 2 já era doméstico. Já tivemos até decisões que uma vez por semana era considerado doméstico com habitualidade. Você trabalhava uma vez por semana durante 10 anos, habitualidade. Então, nós tínhamos essas decisões altamente conflitantes. Até que a Lei Complementar 150 de 2015, que é a nova Lei das Domésticas, e aqui eu faço o convite também que você tem lá no nosso site o meu curso das domésticas, ponto a ponto, análise, tá show de bola, tá ok? Que considera-se doméstica, artigo 1º, aquela que prestar serviço por mais de 2 vezes na semana. Então, bem importante essa definição que nós tivemos na nossa legislação. Então, hoje, doméstico, por exemplo, 3 vezes já é considerado doméstico. Tá? Então, aqui, meses seguidos, essa é a chave da questão. Tá ok? Trabalhador eventual? Não. Porque aqui configura a habitualidade. Meses seguidos, apenas em domingos ou finais de semana. Não configura. Tá ok? C. Considerando que nem todo trabalho é possível de mensuração econômica, não se pode estabelecer que a onerosidade constitui-se um elemento fático jurídico da relação de emprego. Como assim? A onerosidade é o requisito, para falar a verdade, fundamental da relação de emprego. Errada C. D. Somente o empregador é que indistintamente pode ser pessoa física ou jurídica, com ou sem finalidade lucrativa. Jamais o empregado. Exatamente. Porque você tem um empregador doméstico, por exemplo, pessoa física. Tá? Isso é bem importante. Agora, o empregado nunca pode ser pessoa jurídica. Tá? Na hipótese de trabalhador intelectual, a subordinação está relacionada ao poder de direção do empregador, mantendo o empregado autonomia da vontade sobre a atividade desempenhada, podendo não se reportar ao empregador. Claro que não, né, gente? Isso aqui, claro que não. O empregado sempre terá uma subordinação ao empregador. A questão está dizendo que o trabalhador intelectual não deve subordinação. Se ele não dever subordinação, ele não é empregado. Ponto. Tá? Então, esse é o erro da questão. Tá ok? Então, questão de número 17. Resposta à letra D de dado. Em relação à figura jurídica do empregado, conforme definição legal, mais uma vez, empregado pode ser pessoa física ou jurídica. Acabamos de falar, empregado pode ser pessoa jurídica? Não. É obrigatório que o empregado exerça seus serviços no estabelecimento do empregador para que se possa ser verificado o requisito da subordinação. Vamos ver. C. Um dos requisitos essenciais para a caracterização da relação de emprego é a exclusividade. Nós já vimos que não. D. O estagiário que recebe bolsa de estudos em dinheiro do contratante será considerado empregado? Não. Gente, estagiário nunca será empregado. Aliás, desculpa, estagiário não é empregado. Ele será considerado empregado se os requisitos caracterizadores da relação de emprego estiverem presentes e, além disso, houver descumprimento das normas do contrato de estágio, da lei de estágio, a lei 11.788 de 2008. Se não forem observados os requisitos do contrato de estágio,
haverá a formação do vínculo de emprego. Tá legal? Mais uma vez, estagiário, mesmo que ele cumpra todos os requisitos da relação de emprego, ele não é empregado, ele é um trabalhador especial, regido por lei própria. Beleza? Lembre-se disso, ele somente será considerado empregado se houver descumprimento das normas da lei do estágio. Por exemplo, a lei do estágio, as 3 partes têm que assinar o termo de compromisso de estágio. Estagiário, parte concedente de estágio ou instituição de ensino. Se não assinarem, ele estiver trabalhando, formação de vínculo de emprego. Se ele trabalhar por mais de 2 anos na mesma empresa, formação do vínculo de emprego. Tá? Se ele estiver trabalhando e não estiver estudando, vinculado a nenhuma instituição de ensino, formação do vínculo de emprego. Tá? Muito importante isso aí. Então, recomendo também, se você tiver interesse, tenho um livro sobre esse tema, que é o Contrato de Estágio como Fraude à Legislação Trabalhista, pela editora Alexia Jurídica. Exatamente o meu livro sobre esse tema. Beleza, gente? É só clicar lá se tiver interesse. Vocês podem adquirir e dar uma lida sobre esse tema. Vamos lá? Letra E. O elemento fundamental que distingue o empregado em relação ao trabalhador autônomo é a subordinação. Perfeito, exatamente. Por quê? Trabalhador autônomo. Esse autônomo aqui vem de quê? De autônomo. Esse autônomo, gente, vem de autonomia. Se ele tem autonomia na prestação dos serviços dele, ele trabalha no dia que quer, ele vai embora a hora que ele quiser. Então, ele não tem o quê? Uma subordinação. São conflitantes. Se você tem autonomia, você não tem subordinação. E vice-versa. Tá? Ou seja, o que distingue é exatamente isso aqui. É a autonomia. Tá legal? Letra B. Não é obrigatório que o empregado exerça suas atividades apenas no estabelecimento dele. Você pode ser empregado da empresa e trabalhar em outro local, por exemplo, não tem nenhum problema. Ok? Então, resposta da 18, letra E. Questão 19. Questão 19. Dentro do universo das relações jurídicas, encontra as relações de trabalho e de emprego. No tocante a essas relações, seus sujeitos e requisitos, segundo a legislação vigente. Vamos lá. Considera-se empregado toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza exclusiva. Poxa, professor, bem que você fala, hein? Toda questão de relação de trabalho e de emprego vem exclusividade. Bem, e você já vai eliminar ela de cara, a não ser que ele esteja pedindo a errada. Tá ok? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, mesmo sem assumir os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Grave aí. C. São distintos o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, mesmo que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Não. Eles não são nada distintos. Exatamente como diz a própria questão, olha só. O empregado realizado à distância, qual a diferença de um trabalhador em home office, tá ok? Para o trabalhador em loco? Para efeitos de trabalho? Nenhum. Ambos são empregados, tá? Isso responde também àquela nossa, a letra B da nossa questão anterior. D. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheia. Vamos ler de novo com calma? Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam para fins de subordinação jurídica? Para que? Não, lógico que se equipara. Você não está sendo subordinado por aquilo ali? Lembre, subordinação e autonomia.
quando você tiver essa dúvida, sempre veja isso. Tá legal? Subordinação e autonomia. Aqui, você tem autonomia se o cara está te regulando pelo celular? Se ele está te controlando por ali? Não. Letra E. Se equiparam ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. É a definição de empregador na CLT. Exatamente. Então, resposta da questão 19, letra C. Tá legal, gente? Então, essa foi a questão 19. E eu vou parar aqui com vocês este bloquinho. Vou parar aqui um pouco. Nós vamos voltar no próximo, onde você já viu. Finalmente, vamos passar de assunto. Relação de trabalho e de emprego. Eu acho que não ficou muita dúvida, né? Então, vamos ver requisitos gerais do contrato de trabalho e todas as suas derivações. Tá legal, gente? Aguardo vocês no próximo bloco, bons estudos e um forte abraço.